Eita! E aí, pessoalzinho do canal Sala de Aulas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a música que eu me lembrei, não podia ser outra para o momento que a gente está vivendo, é a música que eu me lembrava, que eu cantava nos anos de Bolsonaro, que eu queria me desesperar às vezes, e aí eu falava: amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda olhando de lado, olhando pro chão, viu? Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Hoje a gente está vivendo o outro dia. O outro dia chegou, o outro dia está aqui. O dia de plantar já foi, agora é o dia de colher, porque tudo o que vai, volta. E não adianta a defensoria dos golpistas ficarem com o ditadozinho de que, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, eles foram ludibriados sei lá por quem, eles sofreram lavagem cerebral, vamos dar outra chance, a esposa teve um filho e ele sequer viu o filho nascer. Me diz aqui uma coisa, por que eles estavam lá? Quem forçou eles a irem para lá? Se o cara estava com a mulher grávida, sabia que ia ser pai, por que raios esse cara, em vez de ir lá, destruir o patrimônio público, querer dar golpe de Estado, destruir a democracia, não ficou em casa com a sua mulher no domingo? Ou não foi realmente passear no parque de verdade, um parque de verdade com árvores, com lagos, com pipoqueiro, com tudo mais? O que esse cara tinha que sair do seu domicílio, atravessar o país, alguns estados para ir para Brasília, depredar patrimônio público, quebrar Supremo, quebrar os três poderes e dar golpe de Estado e ainda incitar outros a fazerem como alguns deles fizeram, né? E ainda produzir prova contra si mesmo, porque todos eles, felizes e contentes, estavam bem lá tirando selfies, ou então gravando e chamando a todos que quisessem para ir lá. Vem aqui, ainda dá tempo, né? Como se estivesse convidando para ir à Disney, como se estivesse convidando para ir ao Hopi Hari, ou a um show. Ainda dá tempo, vem aqui, ainda dá tempo, né? A gente te espera. Pelo amor de Deus, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando do julgamento histórico, histórico do Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte Brasileira, que é a defensora da Constituição Federal do Brasil. Constituição Federal essa que foi outorgada em 1988, chamada carinhosamente de Constituição Cidadã, depois de um longo e duro período de ditadura militar de 64 a 85. 21 anos de ditadura militar. E é por conta disso que nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com a democracia, porque muitos perderam suas vidas entre 64 e 85 e muitos sofreram, morreram, para que hoje nós estivéssemos aqui em uma democracia. Capenga de vez em quando, né? Falha de vez em quando, mas uma democracia. E como diz querida Dilma Rousseff, a democracia, por mais problemática que ela seja, por mais dificuldade que ela tenha, qualquer
pior democracia é melhor do que uma melhor ditadura, se é que existe melhor ditadura. Então, estou falando aqui do Supremo Tribunal Federal que julgou, né, está julgando os primeiros golpistas, as primeiras formiguinhas do golpe de 8 de janeiro, né, que não são nada inocentezinhos, né, como os seus advogados querem que acreditamos. Então, primeiramente, né, depois dessa primeira fala, eu quero deixar aqui, ó, os meus parabéns, saldo, tiro o meu chapéu, se eu estivesse usando chapéu, para o ministro Alexandre de Moraes, o nosso querido Xandão, o nosso querido Xandão. Sabe por que eu tiro o nosso chapéu, o meu chapéu, né? Tiro porque Alexandre de Moraes, além de ter agarrado as eleições, ter lutado para que tudo desse certo, né? Ter sido ali um juiz, um ministro, né? Um presidente do TSE, muito sagaz, muito forte, né? Muito justo, para segurar ali na unha, né? A nossa democracia, as eleições, para que tudo desse certo, né? O pleito transcorresse como transcorreu, né? E no final dá tudo certo, mesmo com todas as problemáticas que tivemos, com a tentativa de impedir brasileiros de irem votar no dia da votação, né? Principalmente os nordestinos, petistas, mas Alexandre estava ali. E nessa relatoria dos processos, né, para julgar esses infelizes, né? E aí estou falando aqui no sentido espiritual mesmo, né? Essas pessoas são infelizes, porque só sendo muito infelizes para conseguirem não enxergar que Bolsonaro não presta, que Bolsonaro não é um bom homem, não é um bom político, não é uma boa pessoa e muito menos um mito para se seguir, né? Mesmo porque os mitos não são para se seguir, né? Mitologia é outra coisa. Alexandre de Moraes fez um trabalho excelente e, como disse, se não me engano, foi o Gilmar Mendes, ou a Carmen Lúcia, ou a Rosa Weber que falou. Não me lembro, que eu assisti aí todo o julgamento hoje, e um deles falou em algum momento: o Brasil não tem noção do quanto deve a você, ministro Alexandre de Moraes, né? Eu sei que nós devemos muito a você, muito a você. E com toda certeza, um dia, você estará nos livros de história em uma posição bem destacada, porque é merecido, tá? Então, parabéns, Alexandre de Moraes, e muito obrigada, né? Continue aí sendo iluminado. Você conquistou o meu coração. E olha que quando você foi nomeado pelo Temer, eu tinha ali, e tal, que né, acreditava naquelas falácias, né, de que Alexandre de Moraes tinha sido advogado do PCC, né, coisa que depois foi comprovada que não tem nada a ver. Mas, enfim, quero deixar aqui o meu admiração e o agradecimento e parabéns pelo trabalho excelente de Alexandre de Moraes. As condenações entre 15 ou 14 anos e 17 dos primeiros réus, ela é dura, né? Porque alguns bolsoloides nos grupos aí de WhatsApp estão, muito duro. Não, não é duro, né? Não é duro. Não é duro pelo tamanho do mal que essas pessoas fizeram a todo o país. Sabe por quê, minha gente? Tem que ser dura mesmo, né? E somando todas as penas, se tivesse pego o topo das condenações,
17 anos é só a metade do que eles poderiam cumprir. Eles deveriam cumprir mais de 30 anos. Como a legislação brasileira permite só 30, então o correto era ter pedido a pena máxima, 30 anos, né? Mas 17 já está de bom tamanho, né? E mais ainda as penas econômicas, né, financeiras, 30 milhões fixadas aí para todos eles dividirem essa conta, né? Quem tem dinheiro será bloqueado e será pago, né, esses danos que foram causados, e tem que ser dura mesmo, porque para que outros não tentem fazer a mesma coisa, tentem ou pensem em fazer a mesma coisa, tá? Então, assim, esses caras têm que ser altamente punidos, né, reprimidos, para que outros não venham no futuro se achar no direito de fazer o mesmo, né? E outra, disso está dependendo o futuro do país, tá? Porque se essas condenações não forem relevantes bastante, não forem ali suficientemente repressivas, dentro da lei, mas repressivas, é, essas pessoas podem voltar e voltarem mais fortes e organizadas, porque o que elas vão falar? Ah, não deu nada, ah, é barato, né? Ah, não tem problema, a gente cumpre ali 1 ano, 2 anos, como queria lá o ministro de Bolsonaro, né? Ah, só 2 anos e meio, tá bom, né? O outro achava que nem tinha que ser julgado agora pela corte, né, que tinha que ser julgado em primeira instância, né? Veja só. Então, se essas pessoas acharem, 2 anos, 3 anos está ótimo, a gente passa rapidinho, eles vão vir mais organizado, eles vão vir e vão fazer pior. E a gente pode não ter a mesma sorte no sentido de ter ali pessoas capacitadas para reprimir esse golpe, como nós tivemos, tá? Com os ministros do Supremo, né? Com o governo Lula e tudo mais, tá? Pode ser que a gente não consiga, né, nos livrar como a gente conseguiu. Eles não sabiam o que estavam fazendo, né? Como assim? Como assim? Esses caras já tinham de 20 para lá, sabe? 23 anos, né? Teve aí o último cara que foi o Matheus, né? A advogada dele, ai, não, mas ele não sabia o que fazia. Gente, uma pessoa de 23 anos, ela pode não ser madura, mas ela já tem juízo, já sabe o que faz sim, né? Já sabe o que faz, tá? Será que o cara é louco que não sabia que isso podia dar merda? O problema é que esses caras realmente confiavam que ia ser possível o golpe, que era quase certo, tá? Que Bolsonaro iria, né, decretar golpe mesmo e que eles iriam retomar o poder. Eles estavam ali preparados para isso, então eles sequer cogitaram a ideia de não dar certo, tá? Então, por isso que eles talvez produziam tantas provas, né? Então, só que ali não tinha ninguém criança, não. Não tinha nenhuma criança ali, tá? Eles quase mataram soldados, né? Aquela cena lá do soldado no cavalo, o cavalo foi golpeado, o soldado também, né? Bateram em uma soldada, né? Em uma mulher e fardada, e por pouco não causa uma morte ali. Foi muita sorte não ter havido uma morte naquele evento do dia 8. Olha, lá nos Estados Unidos tivemos 4, né? 4 ou 5 mortes lá na invasão do Capitólio. Aqui, por sorte, não teve nenhum. Com aquela turba alucinada, fanatizada e louca, né? Então, assim, foi muita sorte não ter havido uma morte. Ninguém os obrigou a ir para lá, não. Eles foram porque quiseram. Eles ficaram acampados em frente ao quartel durante meses. Só porque ficava com nhenhenhê, porque não queria reconhecer a eleição. Perderam e não se conformaram.
Então agora vem com essa de que não sabia o que fazia. Ah, pelo amor de Deus. E fora que nós temos o patrimônio que foi depredado, cujo valor é inestimável. Não será consertado. O patrimônio histórico nem sempre consegue consertar. E por mais que se consiga consertar, uma coisa jamais vai ser original, como ela era se ela foi partida. Aquele relógio, por exemplo, eu nem sei se tem conserto. E se tiver, não será a mesma coisa. O relógio lá que foi dado a Dom João VI, né? Então, assim, é inaceitável essa história de que eram todos inocentes, estavam ali passando um final de semana. Não pode ser julgado tudo junto, como porque eles não cometeram o mesmo crime. Uns realmente quebraram, mas o outro estava lá passeando. Porra, que passeio é esse? De você ir depredar as coisas, de você pegar, atravessar o país, né, que vieram de gente de tudo quanto era lado, atravessar o país para ir lá passear, depredando as coisas. Vamos ali quebrar um pouquinho o Supremo. Vamos ali golpear o quadro de Cavalcante. Vamos ali quebrar o relógio lá do Dom João VI, né? Vamos quebrar o patrimônio público. E depois eles pagam. Olha só o que o cara falou com a mulher em mensagens do WhatsApp. Eles estão só quebrando aqui, mas depois paga. Em menos de um ano está todo mundo pago com o nosso dinheiro. Quer dizer que tudo bem. O cara nem sequer sabe que aquilo dali tem um valor inestimável. Não é nem questão de dinheiro. Documentos históricos, arte, cultura, isso daí são bens imateriais, né? Que não tem valor, que dinheiro nenhum paga, entendeu? O valor dele é inestimável. Não tem dinheiro que pague. E eles mesmos produziram as provas, inclusive as provas foram produzidas por eles mesmos. Os caras agora querem nos convencer de que eles não estavam lá, sabe? Eles achavam que se der bom, a gente mata todo mundo, né? Baixa aí uma ditadura, baixa aí um regime totalitário, né? Igual lá no Conto de Aia, e tá tudo certo, a gente se perpetua no poder por muito tempo, sabe? Então eles mesmos faziam prova. E se der errado, a gente joga a culpa, né, na própria esquerda, como eles, né, tentaram, inclusive criando uma CPMI para isso, tentar colocar a culpa no governo Lula, tentar colocar a culpa nos infiltrados de esquerda. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, a gente tem mais o que fazer, né? E outra, que a gente pode não ser os paladinos da educação, mas a gente de esquerda, se for de esquerda de verdade, a gente sabe um pouquinho de lei. A gente sabe e a gente não é de ficar depredando as coisas, não, tá? Não somos nós quem depredamos as coisas nas manifestações, não. Muito pelo contrário. Supremo Tribunal Federal, ele é o guardião da Constituição Federal, né? Porque aí uma advogada lá fez um escarcéu, um chororô danado, né? Porque, meu Deus, né? Olha, eu estou decepcionada com o Supremo, porque o Supremo está rasgando a Constituição. Uai, o Supremo está rasgando a Constituição porque está defendendo-a? Não entendi. Porque o que o Supremo está fazendo? Nada mais do que defendendo a Constituição. Não tem nenhum réu nesses processos que foram impedidos de ter ampla defesa. Todos têm seus advogados. E aqueles que não podem pagar, com certeza a Defensoria Pública estará atuando, né? Porque a Constituição Federal diz que ninguém pode ser julgado sem defesa. E essa defesa ou pode ser particular ou pode ser pública, desde que a pessoa solicite, né? Ministro Alexandre de Moraes não está isolado como querem que fazer acreditar, tá? Alguns dos bolsoloides querem
né, ficam aí divulgando nos seus grupos, né, que Alexandre de Moraes está isolado. Tanto a prova de que ele não está isolado coisa nenhuma, que nessas primeiras condenações, tanto a de ontem como essas duas de hoje, a maioria do Supremo acompanhou, alguns com algumas ressalvas, outras sem ressalva nenhuma, na sua totalidade, acompanhou a solicitação, né, o voto do relator Alexandre de Moraes. E a grande maioria deles exaltou o trabalho de Alexandre de Moraes. Então, quem acha que Alexandre de Moraes age sozinho no Supremo, não age. Apenas deram a ele a primazia, né, a alcunha, a obrigação, né, o dever de defender a frente, né, de pôr a cara à tapa. Mas nenhum deles ali trabalha sozinho. Nenhum deles ali trabalha sozinho. Pode ter certeza que a maioria endossa, né, ao que eles se propõem a fazer. Então, assim, quando tem um julgamento, com certeza, por trás daquele voto do relator, tem ali muitas reuniões com seus pares, tem jantares, tem almoço, tem muita conversa com seus pares, tá? Pode ser que, né, os dois que sempre vota contra, né, os dois do contra lá, que são as crias do Bolsonaro, pode ser que esses não participem dessas reuniões, não porque não sejam convidados, mas sim porque eles mesmos se sentem, né, e são peixe fora d'água ali, né? Então, eles acabam se isolando. Mas, com certeza, há muitas reuniões, né? Há muitas conversas antes de um relator produzir ali a sua relatoria final, o seu relatório final. E divergências importantes dentro de um processo democrático, né? O único regime que não tem divergência é a ditadura, é o totalitarismo. Agora, em uma democracia, isso é normal, né? Ter divergências. Não esqueçamos, as formiguinhas estão presas, né? Ou com tornozeleira eletrônica ou ainda lá na papuda, mas o que a gente quer mesmo é a prisão do tubarão, né? O que a gente quer mesmo é a prisão do intelectual, né? É a prisão do idealizador e, lógico, dos financiadores, né? Mas a gente só vai se conformar e a democracia só vai realmente estar salva quando a prisão do mentor intelectual, do chefão de tudo, acontecer, né? E ele ser devidamente julgado e devidamente condenado, né? Por todos os crimes que, com certeza, cometeu. E, para finalizar, realmente, né, esses advogados que estão aí defendendo os golpistas, poxa, precisam ser mais bem preparados, né, minha gente? A última advogada aí que foi lá hoje, chorando, né, contando coisas pessoais da sua vida, minha querida, e a própria Carmen Lúcia depois, né, falou, a Rosa Weber também, o Alexandre de Moraes também chamou a atenção, ali não é lugar de chororô não, minha querida. Quem é você na fila do pão? Ninguém quer saber da sua vida não, meu amor, tá? Ali é para você chamar a atenção dos ministros, partes do processo que na tua visão de advogada não foi tão explicado e que aquela é o momento, né, de você explicar melhor.
É isso, é uma coisa técnica, não é uma coisa emocionada, né? Não é uma coisa pessoal. A tua opinião contra ou a favor de um ou outro ministro é tua opinião somente, você tem que guardar para você. Ali é isso, página tal, 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 processo tal, 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 é isso e aquilo, ponto, tá? Então, mas aí, né, até a Ordem dos Advogados do Brasil, no último minutinho lá, antes da Rosa Weber fechar a sessão, ela leu, né, uma minuta, um relatório, um registro ali, uma carta, uma missiva, um comunicado, sei lá, acho que é presidente da OAB, né, que enaltecia lá o trabalho do Supremo, né, dizia que a OAB confia plenamente, né, na instituição do Supremo Tribunal Federal. Praticamente a própria OAB desmoralizou, né, o relatório, o registro ali, a fala da advogada de um dos presos, né, de um dos réus, né? É isso. É necessário que haja, assim, punição forte e severa, para que outros, no futuro, sequer pensem em dar golpe de Estado, né? Sequer pensem em atentar contra a democracia. Volto a dizer, palavras de Reinaldo Azevedo, cujo eu copio e colo aqui. Dependendo, esses julgamentos está dependendo o futuro do Brasil. Se houver penas brandas, o Brasil se prepare para novos ataques, mais fortes e mais organizados. Portanto, se nós não queremos passar por isso novamente, e aí realmente o Gilmar Mendes fez uma fala, né, ainda há pouco fundamental no seu voto, e aí eu também reproduzo as palavras dele, né, entre aspas aqui, ou o Brasil faz a sua lição de casa, ou então se prepare para novos golpes, né? E nós não queremos isso de maneira alguma. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui neste canal. Me ajuda com o Pix, qualquer valor já é assim, muito bom, tá? Para mim, 252-791-61802 ou 119-8075-8181. Qualquer valor, como eu disse, já ajuda bastante e você me ajuda também a manter o canal aqui na plataforma. Até amanhã e vamos acompanhar porque não vai ficar barato não, tá? Essas pessoas, como foi prometido lá no dia 8 pelas autoridades, essas pessoas pagarão pelos seus crimes, porque assim tem que ser. Até mais.